queridos irmãos, estamos lendo aqui o Salmo 129, pensando na jornada da vida, e nós já vimos que na jornada da vida as angústias podem ser muitas, as angústias podem ser longas e as angústias podem ser dolorosas. Mas agora, em quarto lugar, o salmista vai nos dizer que as angústias não podem prevalecer contra nós. Percebeu? Não? Elas podem ser muitas, elas podem ser longas, elas podem ser dolorosas, mas elas não podem prevalecer contra nós. Ele vai dizer: todavia não prevaleceram contra mim. Por quê? Porque o Senhor é justo. O Senhor cortou as cordas dos ímpios. Perceba, queridos, que a partir do versículo 4, o salmista vai dizer que estas angústias, que são muitas, que são longas, que são dolorosas, elas não podem prevalecer contra nós, porque existe um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que, ainda que não nos livre da angústia, nos sustenta, nos abençoa, nos fortalece na angústia, e que nos ajuda a enfrentá-las de forma vitoriosa. Ele diz que o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele está falando dos aradores que lavraram, que araram sobre o seu dorso, mas agora vem Deus e corta as cordas que puxam o arado. E agora não tem mais como arar as nossas costas. Agora, ainda que as angústias existam, elas não podem mais ser dolorosas, elas não podem mais nos machucar, elas não prevalecem contra nós, porque Deus, de alguma forma, interferiu para destruir aquele instrumento usado pelo inimigo para nos machucar, para nos ferir. Deus ainda, diz o salmista, queria fazer com que a sua fonte de sustento e de provisão também não prosperasse, não progredisse. Ele vai dizer: sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Ou seja, que eles não tenham fonte de produção, fonte de provisão, que eles não consigam se alimentar para se fortalecer, para continuarem oprimindo, machucando e ferindo aqueles que são servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista provavelmente estivesse na Babilônia, no exílio, mas ainda que aquela nação fosse poderosa e tivesse levado Israel para o exílio, chegaria o tempo em que aquela nação cairia, que ela também seria alvo do juízo de Deus, ela não prevaleceria, e ainda que o exílio durasse por 70 anos, ele terminaria, e o povo voltaria para a terra prometida, como voltou. Anos mais tarde, aqueles que sobreviveram, aqueles que nasceram no exílio, a nova geração, a semente santa, voltou sob a liderança de Zorobabel, de Neemias, de Esdras. Jerusalém foi restaurada. Queridos, esta é a promessa da palavra de Deus. Somos servos de Deus, e ainda que a jornada seja dura, como disse Cristo: no mundo tereis aflições. Ainda que a jornada seja difícil, ainda que as angústias sejam muitas, longas e dolorosas, elas não têm a palavra final. A palavra final é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas podem nos ferir, nos machucar, elas podem nos humilhar, elas podem sangrar nossas costas, mas elas não podem destruir nossa fé, elas não podem tirar a nossa esperança. No final, serão os ímpios, os provocadores de angústias, que serão destruídos. Serão eles que não terão a bênção do Senhor. Serão eles que não terão provisão e sustento. Enquanto isso, o povo de Deus será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Por isso, continue firme, continue crente, continue depositando sua fé em Jesus. Por mais amarga que seja a vida, por mais longa que sejam as angústias, por mais dolorosas que elas sejam, elas não prevalecem contra nós. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, queridos, na jornada da vida as angústias podem ser muitas,
podem ser longas, podem ser dolorosas, mas elas não podem prevalecer contra nós, porque o nosso Deus justo nos ofereceu vida, salvação, vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.